noite! E aí, tudo bem? Mais um episódio do Desce do Salto. Olá, como estão, chiquititas? Buenas noches! Primeiramente, hoje a gente tem uma convidada que pinta o 7, hein, galera? O 7, o 4. Literalmente! Mas, antes de vocês conhecerem elas, segue aqui a gente nos links que estão na descrição do vídeo. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês receberem quando sair vídeo novo. E os nossos arrobas. Luciana, @_Nana Moura. Anne Matos. Vamos lá. E o nosso Instagram do podcast, que é o @PodDesce do Salto. Tá E tudo aí hoje- na descrição pra vocês. E hoje, Luciana Cezetia. Sim. Pronunciei certo? Certinho. Luciana, você tem 31 anos. Sim. É muralista, artista plástica, Sim. jornalista. Você também é, porque você é formada em jornalismo. Uhum. Química. E química, técnica em química. Você é muito aleatória, né? Eu tô falando que a gente tá trazendo mulheres aqui, tipo, bombril. Faz tudo. Não, eu sou muito aleatória mesmo. Mas Que é legal. porque eu sou essa pessoa. Eu gosto de conhecer tudo e fazer tudo e que eu tenho vontade. E aí, lógico, cada profissão, cada coisa que eu fiz tem uma história, tem um porquê, né? Sim. Mas hoje eu me considero artista plástica, muralista, né? Com foco em pintar muros, paredes. E todas as minhas experiências me trouxeram onde eu tô hoje. Eu acho que tudo foi culminando pra me ajudar a ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, tudo. Então, nenhum aprendizado é perdido. Eu sou muito feliz por isso. Que legal. Então, você sempre teve contato com pintura e arte no geral desde muito nova, né? Sim, eu sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais, artesanato, na escola, eu sempre me destaquei nessas atividades, né? E minha família sempre apoiou muito naquela coisa como hobby, né? Então, o que dava pra comprar como material, alguma coisa assim, eu sempre tinha em casa, tudo, tinta, qualquer tipo de material que vocês imaginavam. E aí, eu fazia em casa o que eu gostava, né? Era minha brincadeira. Você falou que sua mãe apoiava muito Sim. e era financiadora dos cursos. É, mais ou menos isso. Mas a minha mãe e a minha irmã mais velha, ela tem 10 anos a mais que eu, então ela sempre esteve na vida, assim, já adulta, né? E eu sempre 10 anos atrás dela. Só seguindo. Então ela sempre também me financiou algumas coisas pra Uhum. mim. E aí elas ficavam vendo o meu hobby, essa minha alegria de fazer as coisas em casa e tal. E aí me financiavam um cursinho de pintura ali, um curso de bijuteria aqui, não sei De o quê. vela. De vela. E quando eu fui ver, gente, eu tinha transformado minha casa num ateliê já, Mas com 10 anos. o legal é que as mães acreditarem, né? Porque às vezes a criança tá cantando, a criança canta bem, a mãe fala, fica quieta aí. Meu, não tá vendo que tem, olha, vou colocar numa aula de canto, eu Sim. gosto de artes, meu, olha, vamos incentivar, Sim. né? As Não, eu crianças sempre desde fui. muito cedo, né? Mostram que tem sempre um dom. dom. É o que eu falo pra muita gente, assim, que tenho muitos amigos com filhos e tal. Aí eu vejo essas crianças, né? Que eu sou tia de todo mundo, né? Tia Lu. Aí eu falo, olha, investe nessa criança aqui que ela desenha bem. Investe nisso aqui que ele faz isso muito bem. Porque se lá atrás a minha família tivesse, talvez, me ajudado nesse sentido, assim, vamos investir ainda mais nessa parte. Eu talvez estaria na vida artística até um pouco antes, né? Mas é óbvio que isso não tem culpa de ninguém. Isso, na verdade, nem é culpa a palavra, mas eu quero dizer assim, que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Exatamente, eu ia falar tudo no seu momento, né? Eu tinha que passar também pelo que eu passei. E óbvio, a gente vive numa cobrança de que a gente tem que estudar X coisas e tais profissões, que aí é o que vai dar dinheiro, que aí é o que vai dar reconhecimento e tudo mais. E no fundo, só cada um vivendo a sua experiência pra saber. Tem muita gente que se formou engenheiro, médico e não sei o quê, e tá bem, e beleza, tá feliz, mas tem muita gente na mesma situação que não tá está. feliz, exatamente. E aí adiantou isso. ter seguido numa profissão só por essas Porque cobranças? os pais queriam, Sim. exatamente. Exato. Eu vejo entrei isso. na faculdade de TI, fiz análise e desenvolvimento de sistema por causa de dinheiro e no final fui pra fotografia. Então, Resolveu muita coisa. Audiovisual. Agora eu quero fazer audiovisual.
Tá tudo certo. Saiu então. totalmente de uma parada que eu achei que, não, eu vou porque vai dar dinheiro. Mas eu acho que é assim, a gente, são ciclos. Aí você encerrou esse ciclo aqui, e são ciclos que tem que ser bem feitos. Ó, vou fazer jornalismo, que nem você falou. Fui. Você atuou, né? Sim. Você foi... Atuei nos últimos 8 anos só com comunicação. E se você olha pra trás, você fala, eu dei o meu melhor no jornalismo. Eu sinto isso, que eu concluí um processo na profissão, sabe? Eu alcancei coisas legais, fiz trabalhos muito relevantes, eu conheci muita gente importante e relevante pra minha vida. Então, eu sinto isso, assim, que eu consegui concluir um processo mesmo. Sim. Eu não acho que ficou mal acabado. Até a química eu acho que ficou um pouquinho, vai. Não, mas não tanto, porque eu fiz o técnico. Então eu concluí o técnico, eu trabalhei como técnica em química em laboratório, enfim. Aí quando eu fui pra fazer a faculdade em bacharel, né, em química, aí que eu bombei na matemática. Aí eu falei, quer saber, gente? Não, isso não é pra mim. Eu também bombaria. E aí bombei e já era. Então, mas assim, não sinto como um processo incompleto. Você acabou de falar que você, hoje na arte, você usa química, né? De alguma forma, o meu conhecimento na química não foi nada perdido. Na verdade, eu acabo até estudando um pouco mais e relembrando dos meus conhecimentos de química justamente pelo meu dia a dia, né? Então, eu tenho um diferencial, se a gente for falar de outros profissionais, de eu entender uma composição, de eu entender o que vai ser específico para uma área molhada ou não, né? Uma área interna ou não, o que tem naquele produto, se tem alguma coisa específica, sei lá, eu pinto quarto de bebê, né? Aí tem muitas mães que perguntam, mas a tinta não vai cheirar, não sei o quê. Então, assim, tem coisas básicas que quem já pinta há um bom tempo sabem. Mas eu tenho maior segurança ainda em dizer e explicar pra pessoa algumas coisas que tá tudo bem sobre a minha pintura e sobre o quarto do bebê. Fora a diluição, fora a homogeneização das coisas. Então, aqui eu tenho um professor maravilhoso, inclusive quero mandar um beijo pra ele. Quer mandar um beijo pra quem? Tá precisando de nota? 0,5, 1 ponto. Meu professor, Acésio, a gente virou amigo. E ele, na sala de aula, ele falava, a química está em tudo. A química é maravilhosa. E aí, isso me marcou pra mim, né? Porque é verdade, a química tá em tudo. Tudo. Tudo aqui é átomo, é química, é conexão, é mistura física, química, uma loucura. E eu lembro dele, lembro dessa frase que é a realidade, assim. Então, eu gosto muito da área, apesar de ter sido só um pedaço da minha vida, mas também foi uma área que me deu emprego, porque eu paguei a faculdade de jornalismo trabalhando como química. Porque eu tinha que ter uma profissão. Antes disso, eu trabalhei em shopping, em loja, trabalhei como telemarketing. Ixi, gente, eu já trabalhei de tanta coisa. Quando eu fui estudar a Lu, eu vi lá que ela falou assim... Uma das coisas mais gratificantes foi quando ela comprou a primeira bicicleta e o primeiro tênis de marca dela, com o próprio dinheiro. Foi nessa época dos artesanatos que eu fazia em casa. Porque aí, beleza, minha mãe e minha irmã... biscuit, né? Também, tudo. Também. Tudo, gente. Eu queria ter imagens. Não tenho. Mas, então, nessa época aí que a minha mãe e minha irmã, minha família me incentivava, o que eu fazia? Eu produzia as coisas e aí a família... vamos vender isso aí, né? E aí minha mãe levava no trabalho, a minha irmã levava na faculdade. O único que não vendeu nada meu foi meu irmão. Tá devendo, hein? Tá devendo. Eu vou... Alô? É o momento dele. Deixa ele. E aí eu fui ganhando esse dinheirinho. E eu ia guardando. E justamente por causa do meu irmão, a gente sempre gostou muito de andar de bicicleta. A gente ainda pegou essa geração de brincar na rua. Eu brinquei um pouco na rua, né? Um pouco. Porque... perto de muito antes e de agora, hoje é zero. Mais, assim. Então, a gente gostava muito de bicicleta, carrinho de rolimã, meu pai fazia tudo isso. E meu irmão andava muito de bicicleta, eu também não queria andar de bicicleta, queria ter minha bicicleta, não sei o quê. Aí, guardei e comprei minha bicicleta. Aí eu lembro que eu comprei na loja da rua lá de casa. Rua lá de casa. Eu fui lá com o dinheirinho contado. Eu lembro certinho, eram uns R$250 na época. Nossa, muito dinheiro. Muito dinheiro. dinheiro. Gente, uma bicicleta. Aí na mesma época, Não, minto, um pouquinho mais pra frente. Aí eu já tava vendendo mais coisas, né? Inclusive minha mãe. Mentira. Ela vende tudo mesmo, gente. Não, toma cuidado. Eu tava vendendo outras coisas.
Escondam os celulares. Eu tava vendendo outras coisas, aí já era aquela época que... um pouquinho da adolescência, que você já começa a pensar em roupa, que você gosta já, né, de se sentir parte de grupos e não sei o quê. Aí todo mundo tinha tênis de marca, menos eu, né? Aí eu, não, eu tenho que ter. Era o Lecheval? Preciso comprar. Meu, não. O meu era Lecheval na minha época. Nem conheço. Não conhece? Não, não, O a minha irmã é. conhece. Conhece, a sua irmã meus conhece. A sua irmã irmãos. deve ser da minha mais idade. é. Lecheval, meu. E o tênis, ó. Nunca nem vi. piscava. Não, o meu era... Ah. Era esses de surf, assim, de loja de surf, assim. Tem de beach. Isso, tem de beach, essas coisas. Aí eu lembro que eu também. Aí eu fui com a minha mãe, sei lá com quem eu... tava com meu irmão nesse dia. Ó, esse dia meu irmão participou. Só da Poucas compra. memórias. Só da compra. Mas participou, né? Tá aí. Brincadeira. E aí a gente comprou meu tênis e tal. Eu fiquei super feliz, não sei o quê. E foi isso, assim, acho que foi a partir desse momento que eu comecei a entender, né? Te dá um start, né? Que partia de mim as coisas. Não Ter as adiantava coisas, eu né? querer eu ficar esperando e tudo mais. E foi bem natural esse processo da minha infância e adolescência, assim, pra trabalhar com essas coisas. Então comecei com pintura em tecido, que foi onde eu tive base de aprender a pintar mesmo, né? Mistura de cor, técnica de pincel. Aí a pintura em tecido, eu vendia todos os panos de prato, pastia tudo, né? Legal. Muito pano de prato. As frutas, tudo pintada, mas beleza. Aí da pano de prato eu fiz vela, aí eu fazia vela pras formatura não, como chama? Catequese? As cerimônias de igreja, Sim. né? Que era lembrancinha, aí eu fazia pra todo mundo da minha sala, encomenda de vela, 100 velas. 100 E velas quantos já ia lá. anos você tinha? Eu não lembro, mas eu tinha 12, Sério? sei lá, 13. Empreendedora desde cedo, cara. Aí vela. Imagina, 12 vela. anos. Espírito 12 de anos, você fala empreendedorismo. assim, encomenda, vela, comigo. Minha filha, e quando eu vendia trufa? Eu comia todas as trufas. Hoje, Antes de vender. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe. Mãe, você lembra quando eu vendia trufa? Aí ela que você comia todas? Aí eu... Essas mesmo. Uma amiga, a mãe de uma amiga... No ramo alimentício Fazia- você não pode entrar, então. Deu problema, deu. Deu. Chocolate, porque eu sou viciada. A mãe de uma amiga vendia trufa, fazia caseira, né? E aí eu vendia na escola, levava na bolsinha certo. térmica, não sei o quê, vendia na escola, a trufa era 1,50. Baratinho. Trufa era baratinho. Não, mas aí eu comia todas. Aí eu tinha que tirar do meu dinheiro pra pagar a mãe da minha amiga. Mas deu tudo certo. Aí fora o pano de prato, a vela, a trufa, eu vendi o biscuit, que era a massinha que fazia Sim, todas sim, as sim. coisas e tinha biscuit em pote, biscuit em tudo, né, uma época. Aí eu fiz muito imã de geladeira. Aí eu fazia Legal. os imãs de geladeira personalizados, o nome da pessoa. Olha, legal. Eu fazia um monte de coisa. Do nada você tinha esses insights? Não tinha internet como a gente tem hoje. Aí eu passava na banca de jornal, aí tinha lá as revistinhas. Aprenda não sei o quê. Aí eu quero aprender a fazer isso aqui. Aí eu pegava a revistinha. Enquanto as meninas compravam capricho, você pegava as revistas da tia. Da tia. Gente, eu sou uma tia já faz tempo. E o que você faz atualmente? Quais são os seus projetos atuais, o que você tem feito? O meu projeto atual é 100% o meu negócio e a minha imagem como empreendedora e como muralista, artista mesmo, né? O meu negócio em transformar a arte, no que eu acredito em democratizar. A arte é o que a gente, artista, tenta o tempo todo, né? Que apesar de não ser... A arte, ela é democrática e eu, inclusive, tô até fazendo um curso, né? Que os principais artistas... que vieram muito antes da gente, todos eles lutavam por uma vida melhor, por uma política melhor, por igualdade, e a arte estava sempre envolvida nisso como a forma de se expressar, né? Sim. E trazer essa democracia não só do povo, né? Do que a coisa é em si, mas de trazer arte para a vida das pessoas, né? Sim. De qualquer pessoa. Então, meu principal trabalho hoje é realmente continuar pintando. Tenho projetos aí que ainda não consigo falar muito porque não tenho nem ainda desenhado Não tá direito. nem no papel, Mas Rascunho. eu tenho muitos sonhos, né? Eu já pensei em vários momentos, eu quero ter uma loja, né?
Aí, às vezes, eu fico pensando, nossa, mas eu quero ter uma loja que venda tudo, né? Porque aí eu já vendi tudo no passado, né? O que você acha tudo agora também. que a minha loja vai ter, né? Vai ser complicado. Aí eu sonho, tenho vontade de fazer coisas específicas, até mesmo fora daqui do meio São Paulo, né? Sim. Coisas que vão contribuir pra, sei lá, pra uma região, pra alguma coisa. Eu sou muito da coisa voluntária, da coisa social. Então, eu tô sempre envolvida nesses temas. Sim. Então, é também um meio onde eu acho que a arte deve estar. E a gente, como artista, deve se posicionar diante disso. Né? Ô Lu, uma pergunta assim, quando eu fui ver, né, eu vi que você, bastante bares, né, você já sofreu algum preconceito de alguém falar, não, tem alguém pra te indicar, pra pintar, que aí quando você chega lá, é uma lady, uma mulher, e o cara fala, não, meu, eu quero pintar, tipo, desafiando você, porque acontece, não? É o mundo que a gente tá, né, gente? Não tem como. Infelizmente. Sim, já aconteceu e não foi uma vez, não foram duas, e eu também sei que não vão ser as últimas. E eu tenho bastante história dessas pra contar. Agora eu preciso ver qual que eu vou escolher aqui, porque... Não, porque é uma coisa assim, né? Quem foi o idiota? Não, tem coisas assim, roda de equipe. rápidas que dá pra falar que, por exemplo... Ô, idiota, a mina manda bem. Aconteceu de uma vez, eu tava pintando... Eu pinto muito em prédio residencial e muitas vezes eu não me troco quando eu tô indo embora. Eu saio com a roupa de pintura, então eu tô toda pintada mesmo. Macacão, tipo Griselda? Macacão. Isso, Pereirão. É meu segundo apelido, Pereirão. Olha que eu não sabia. Pereirão, inclusive. E aí, tinha um senhor dentro do elevador, e aí ele puxou o assunto de trabalho. Eu falei, eu também tava trabalhando. Ele, mas o que você faz? Eu falei, não, eu pinto, faço pintura, não sei o quê, né? Aí ele não acreditou, assim. Ele, não, você tá de brincadeira. Eu falei, não, eu tava pintando uma casa aqui. Ele, não, mas você é muito pequena pra isso. Ele quis dizer assim, você é uma criança. Aí eu que pinto mesmo. Só que assim, ele foi um senhor gentil, sabe? Sim, Ele ficou assim, impressionado mesmo de me ver falar e contar. Isso num papo de elevador, por isso que foi rápido. Não deu nem muito tempo de eu sentir raiva dele. Isso foi rápido, mas já passei por outras situações. Uma inclusive... eu pintei um bar, né? E eu frequento esse bar. Com as minhas amigas. Com bastante frequência. Bastante frequência. Que todo mundo vai lá no seu Insta fuçar. Gente, fiquem à vontade. Vamos lá tomar uma cervejinha. E eu vou com bastante frequência. E eu sou muito amiga das pessoas de lá, enfim. E vou com os meus amigos. E aí, sempre que a gente tá na roda de amigos... tem sempre alguém novo na roda chegando, né? Aí todo mundo se apresenta, não sei o quê. Aí tem sempre alguém que fala, você sabia que foi a Lu que pintou aqui? Né? Sempre alguém gosta de falar, né? Eu adoro meus amigos que eles me divulgam demais, assim. Aí eu, nossa, obrigada, né? Aí a pessoa, não, mentira que foi você que pintou. Tipo, eu tô na frente dela, eu tô na frente da minha arte, com 5 pessoas... Dizendo nome que escrito. foi meu nome escrito na parede. E já aconteceu. Não é possível que foi você que pintou. Aí eu falei, foi eu. Mas como que você pintou? Eu falei, com a mão? Pintando? Meu jeitinho sagitariano, com a mão, com os dedos. Sagitariano. Eu bem debochada. E quando eu começo... Aí eu fui, com toda a minha paciência, explicar pra pessoa. Falei, então, a gente usa andaime, né? Escada. Sim. Aí, eu sempre tenho... Graças a Deus, a tecnologia tá aí. Né? Não só a tecnologia, mas assim... Não é porque meu tamanho, nada meu define, nada que você vê me define. Sim. E aí a pessoa, obviamente foi um homem, né, que falou isso. Vamos aos dislikes. A gente falou desse jeito. E aí... Tá falando muito mal de homem. Eu vou dar dislike. Aí você vai ver os homens que falam mal de homem. Não, gente, eu não... Que reclama e fala, nossa... Eu gosto dos homens. Mas eu tô citando aqui algumas situações que, infelizmente... É que tem uns que não colaboram. Não colaboram. Mas tipo, isso. Não precisa, é o que você falou, não precisa
ser gigante pra Sim. Não, e pra tá- assim, nessa situação do bar, não aconteceu só uma vez. Essa mesma situação aconteceu com outros homens em outros momentos. Então, não posso também falar, né, tomar que ninguém se senta aí, que é indireta, que não tem indireta, que eu sou bem direta, inclusive. Até demais, às vezes. Então, assim, aconteceram outras vezes. Aí já chegou numa das outras situações da pessoa falar: não, mas calma, eu não tô desmerecendo você, o seu trabalho, não sei o quê. Mas é porque. Como não? Mas é porque eu olhando pra você, né? Você. Ele quis dizer assim, tão delicada, tão, sabe? Aí eu fiquei pensando, será que então eu precisava ter um visual, sabe? Sei lá. Mas bonezão. masculinizado. pá. Isso, masculinizado. Será que eu exato. precisava ter um visual masculinizado pra ser levada a sério como artista? Aí eu começo a refletir sobre isso, sabe? E o quanto eu, conhecendo outras mulheres artistas, estando nesse meio, o quanto eu vejo poucas mulheres como eu e também não tendo a voz, sabe? Que a gente precisa ter e tendo a coragem mesmo de falar como eu tô falando aqui agora. Por isso que a gente criou podcast. A gente passa por isso também com fotografia, porque no meio fotográfico, a maioria sempre foi muito homem, né? Sempre foi uma profissão muito masculina. Desde os antigos só via homem que era fotógrafo. E hoje em dia, quando a gente vai em festa, em um lugar, fazer evento, às vezes rola assédio, às vezes rola de outro fotógrafo vir. Do nada você meter o louco no entra seu no seu trabalho. Instagram. Oi, fotógrafa. Como é que conseguiu você achou? meu Instagram pessoal, cara? Tipo, oi, tudo bem? Bem E só que na complicado. festa tava lá, E né? eu? Com a Que as minhas namorada, amigas- né, lindão? Aí eu vou passar o arroba lá Bonito. pra namorada. Peraí, deixa eu... Mas então, eu brinco, as minhas amigas brincam... Não, falei com a minha irmã essa semana, que sobre assédio, sobre essas coisas chatas que eu já passei pintando. E aí, até minha irmã falou, nossa, então você é o contrário, né? Você é a obra e as pessoas passam pela obra e mexem com Assediando a você. Você é a obra. Eu falei, exatamente, eu sou a obra, né? Eu estou ali, pendurada, não sei o quê, e eu tenho que ouvir as coisas da rua, né? Sim. Que aconteceram muitas vezes. E, inclusive, teve um outro lugar que eu pintei. Mas, assim, dessa parte eu não posso dizer que foi falta de respeito, nem nada. Mas é o tipo de coisa que mais um pouco poderia se tornar, né? Uma falta de respeito. Que, assim, pintei dentro de uma fábrica. E uma fábrica majoritariamente feita por homens. Trabalhando em chão de fábrica, e não sei o quê. E essa empresa, ela tem até a iniciativa, que eu conheço um pouco mais de perto, a iniciativa de trazer a força feminina para todas as áreas, né? Seja para chão de fábrica, enfim. E aí, eu estando lá pintando, passei dias pintando lá, e quem passava pela pintura via que era uma mulher pintando. Então, Você sozinha. eu sozinha, só que quando eu levei assistente, eu levei outras 2 mulheres. Então, era legal das pessoas virem falar comigo. Poxa, que legal, você pintando. Gente... Ai, um telemarketing. Não tem A cobrança aí, o cartão de crédito. Ai, gente, tá difícil. Então, e era legal das pessoas virem conversar, sabe? Poxa, você é uma mulher pintando, meu, que legal, nananã. Eles tiveram uma posição muito bacana. Sim. Mas, assim, mais um pouquinho ia faltar com respeito, entendeu? mais um sim, pouquinho. entendi. Não pode dar muita Não podia falar Não. muito, né? Entendi. Então... Às vezes a gente tem que ser até meio grossa com as pessoas em alguns lugares. mas E eventos tem que ser isso bem A fechada. Naná porque- sabe ser... quando não precisa. eu sou um pouco difícil, porque eu sou muito assim, sabe? Ai, sei lá, simpática, aí eu, né, fico ali, né? Aí quando eu vejo, eu não consigo mais, tipo, Às fechar a cara. vezes você nem viu que tá rolando. Assim, meu, até parece. Você é tão veladinho Isso, que no você nem momento a viu gente que não tá, percebe, assim, às vezes. Exato. Às Só vezes passa depois. Aí batido. depois que você chega às vezes acontece a gente depois comenta. que você chega em casa, você fala, meu, aconteceu mesmo. Sim. Rolou mesmo. Teve um outro dia que eu tava pintando no andaime, eu tava com a Raíssa. A Raíssa é uma das minhas grandes amigas, que também é artista, e eu levo ela comigo em grandes pinturas, quando é altura e tal. E aí a gente tava pintando dentro do estabelecimento. O estabelecimento tava aberto, e a gente tava lá dentro, eu no andaime,
E aí passou um cara lá de fora, né, lá na rua, na calçada. Ele, posso entrar pra ver? A gente pode, fica à vontade. Aí ele ficou lá olhando a gente pintar. Aí eu lá no andaime e a Raíssa lá no chão, sei lá, fazendo o quê. Aí o andaime balança, se pendura, se segura, não sei o que lá. Então eu tava fazendo os barulhos. Aí ele simplesmente olha pra cima e fala comigo: você apertou essas fivelinhas do andaime? Nossa. Você quer que eu veja pra você? Aí eu olhei pra Raíssa. Aí eu já queria rir, entendeu? Não, eu subi aqui sem apertar porque eu gosto de aventura. Que fivelinha? Tem fivelinha aí? Meu, a Raíssa, ela já é essa minha amiga mais, assim, reativa. Eu já levo numa boa porque eu não quero me desgastar, entendeu? Sim. Aí eu, fivelei, obrigada. E ela já quis partir pra cima do cara já. Eu falei, calma, Raíssa. A Raíssa, eu já falei, se eu tô aqui em cima é porque eu... Ô, tio! né? Ô, tio! Nossa. Ela já ia falar assim, ô, tio, você tá me tirando, tio? Não, aí Ela ela... é de diadema. Ela é de diadema. Ela já é, ô, tio, tá me tirando, tio? Mas, se não me engano, nesse dia ela se posicionou ali. Eu não lembro direito como ela falou, mas ela então. foi muito dura, muito assim... Não precisou ser grossa, mas foi muito, tipo, tirou com a cara dele que ele ficou assim, sem graça. Eu não lembro como foi. Porque essas coisas eu prefiro esquecer. Então vamos falar de coisa boa, Lu. Vamos falar de Me fala aí, como que tem sido pra você conquistar as coisas que você tem conquistado hoje, que você tem feito, assim, você fala, nossa, tô conquistando isso com uma arte, sabe? Comecei a viver a minha vida como artista e hoje eu consegui, tipo, ter tal coisa ou conseguir com a arte. Meu, é muito legal falar sobre isso mesmo. Porque eu tô sempre me pegando, pensando nisso e agradecendo, sabe? Agradecendo ao universo, agradecendo a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram comigo, principalmente, minha família, nossa senhora. E assim, quando você falando isso, me vem totalmente hoje a minha casa, meu lar. Eu não conquistei uma casa própria ainda, mas eu falo que ter um lar, né? É onde... É o seu canto, é o que você tem ali dentro, é o que você conquistou, sabe? E aí eu lembro que 10 anos atrás, eu tava pesquisando, assim, fogão pra comprar, que eu ia morar com o meu ex-marido. Aí a gente casou e tudo mais. Então, naquela época, a gente tava pesquisando fogão, tipo assim, pesquisando o fogão mais barato, entendeu? E hoje eu tenho lá o meu fogão e ele tá lá, entendeu? Eu olho pra essas coisas... com um super respeito que tudo que eu construí, sabe? Lógico, a arte veio agora, tem 3 anos e pouco que eu tô só vivendo de arte. Aí você investiu tudo em planta. Investi tudo em planta. Gente. Comprou planta? Não, eu sou a louca das plantas. Não, lá em casa daqui a pouco eu também vou virar uma planta das tatuagens. Eu tô virando. Luciana também. Então, será que é uma Luciana? Meu Deus. Deve ser. Aí... Primeira vez que eu fui na casa dela, você fala assim, vem conhecer minha casa. Vem aqui conhecer minhas plantas. Não. Essa aqui é uma mudinha, essa aqui não sei o que. Não, lá em casa, lembra? Lá em casa é assim. Meu, que é isso? Eu já aviso as pessoas, você vai entrar na Jungle House, você respeita. Jungle House. Então, mas assim... Welcome to Jungle, né? Voltando a conquistas, eu vejo muito isso. Tá, tudo bem, eu tô vendo as coisas materiais. Sim, porque eu tô trabalhando, eu ganho dinheiro para as coisas materiais. Gente, é isso mesmo. Mas assim, são essas conquistas de sobreviver sendo uma mulher solteira. Sim. É a conquista de você se manter, sabe? Eu pago as minhas contas, eu tenho meu carro, eu cuido da minha casa, eu pago meu aluguel. Eu não dependo de absolutamente ninguém pra nenhum tipo de coisa, nenhum mesmo. Graças a Deus. Mas não preciso nem pra pôr um prego na parede, pra instalar uma cortina, pra tocar uma lâmpada, pra trocar a resistência. Fazer uma tomada. Eu sou uma pessoa que da minha infância eu fui muito sempre ensinada a ser autossuficiente. Eu e meus irmãos. Sabe? Eu e meus irmãos a gente faz tudo. A minha irmã fez um curso de elétrica quando ela era adolescente, a menina queria mexer em todas as tomadas lá de casa. Subia no telhado. Então, a gente faz um tem 220 muito... aí pro meu secador. A gente, em casa, é muito assim, sabe? E tanto que a minha mãe, ela mora em outra cidade, e aí ela fica me pedindo, vem aqui, quando você vier aqui, você traz sua furadeira? Eu falo, tá bom, mãe, traga. Quando você vier aqui, você faz
sei o que, eu faço. Então eu vou pra lá e eu falo que eu vou pra trabalhar, né? Pra fazer as coisas pra ela. Eu instalo tudo que ela quer. Eu instalo prateleira, eu ponho tudo que ela quer. Aí ela fica feliz, né? Eu só não consertei telhado ainda, mas em breve vai acontecer. Mas em breve vai... eu acho que... E sabe uma coisa que você tava falando da gente sobreviver de arte, né? Porque a gente também sobrevive de arte, enfim. E aí, os questionamentos assim... Mas você não trabalha? Você fala assim, sou fotógrafa. Aí você faz mais o quê? Você não trabalha? Você faz mais o quê? Eu preciso aprender a responder melhor isso. Você porque já eu falou fico... com você isso? É todo dia. Tipo, eu sou muralista, eu pinto, tá, mas você não trabalha? E fora isso, você faz o quê? Fora isso, eu crio as artes em casa. Eu faço todo desenho. o pós também, né? Atendimento comercial. Não, mas é todo dia. Não né? é, tipo... Quem me conhece... Aí uma vez eu questionei, eu falei, cara, será que eu não trabalho mesmo? Nossa, gente. Porque... Não, eu entendo que, por um lado, as pessoas podem ver assim... tá fazendo como se fosse uma renda extra, sabe? Deve estar de renda extra. Isso me incomoda e aí, demais. Por que a arte tem que ser vista como plano B, né? Não posso viver disso? Cara, porque é maravilhoso. Quem tá nos assistindo aqui, segue a Lu. É maravilhoso as coisas, de verdade. E aí as pessoas falam, você tá trabalhando, você é um artista ali, você... Eu até falo assim, quando a gente não tá bem, quando a gente acorda e sente a frequência lá embaixo, eu falo, é difícil hoje fotografar. não rola fotografar, hoje acho que Comigo você muito também. Porque a gente precisa, né? Sim. E as pessoas falam, mas e aí, você não trabalha? E assim, tem pessoas que sabem perguntar. Tem outras que já chegam ofendendo mesmo, né? Então, às vezes, a pessoa que sabe perguntar, eu consigo até responder ali, né? Na mesma vibe. Não, exatamente, eu trabalho apenas com arte. Mas eu não quero usar essa palavra apenas. Porque não é apenas. Porque não é apenas, porque dá um trampo danado. Eu já queria aprender a responder as pessoas assim. Né? Eu também. Com calma, porque eu já ia xingar. Eu falei assim, eu trabalho Então, mas eu acho que a minha experiência jornalística da coisa me ensinou a ter esse... jogo de cintura. Sim, porque, querendo ou não, eu trabalhei muitos anos com a comunicação em si, tendo que fazer ali o meio campo entre... marcas e pessoas e divulgações das marcas. Então, tem que ter dedo pra tudo, sabe? Tem que ter muito dedo, não sei o quê. Então, eu acho que eu me tornei essa pessoa um pouco mais... assim, que consegue também, lidar. né? Só que também tem hora que não dá, né, gente? Tem hora que, às vezes, a bomba estoura, né? Aí você vai falar, pô... Não dá pra você... Todo mundo achar que é normal falar as coisas e também... não ouvir, né? Sim, você tá falando, então você não vai ter que ouvir. Você não precisa trabalhar. Eu até postei esses dias, você não precisa trabalhar dentro de um escritório com um monte de gente para ser um trabalho. Trabalha 8 horas por dia. Gente, às vezes a gente trabalha muito mais do que 8 horas. Teve uns dias atrás que eu contabilizei. Tudo bem, eu acordei no meu horário, eu acordei tarde. Para algumas pessoas que é tarde, para mim não. Meio-dia, 1h. E aí fui trabalhando, aí fazia algumas pausas, trabalhava. Isso home office. Aí fiz mais algumas pausas, almoço, paro pra almoçar, às vezes eu paro pra cozinhar. Eu faço minha própria comida, faço minhas coisas. E aí, depois eu contabilizei. Eu falei, tira... Aí eu fui orar a hora que eu fui dormir. E eu ainda tava no celular, tipo assim, respondendo alguma coisa de Instagram, de trabalho. Vendo? Aí que eu me dei conta, eu falei, deixa eu tirar aqui as horas que eu cozinhei, a hora que eu dei aquela pausa, a hora que eu fui no mercado, a hora disso, a hora daquilo. Fora isso, eu não fiz nada na minha casa se não fosse trabalho. Aí deu 12 horas. E isso até é perigoso, né? Porque a gente começa a virar workaholic. Sim. Vira escravinho. Escravinho do trabalho. E aí, quando a gente não produz essas 12 horas, você se culpa. Você tipo, às vezes você acorda e fala, poxa, hoje eu queria ter um dia pra mim. Aí, se você não... Você fala, mas será que eu vou estar sendo irresponsável de tirar um dia pra mim? Então, graças a Deus, faço terapia. Gente, faço terapia. É que nem eu falei pra ela esses dias. Exatamente. O investimento é terapia, entendeu? Terapia pra todo mundo. Porque não dá, senão você... Realmente você pira. Eu já passei por isso, inclusive. Trato depressão, trato ansiedade. Trato... Isso, né? Hoje eu acordei, o que eu falei pra você? Crise de ansiedade. Falei, cara, eu tô ansiosíssima.
Por quê? Porque o final de semana foi... Pá, 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 pá. Aí, o dia que você tem pra tirar pra você, o que você faz? Você acorda ansioso. Sim. Porque você fala, meu, não... Não, e esse papo de ansiedade, se deixar, a gente vai ter que fazer um programa só disso, né? Porque É bem muito extenso. É extenso e também, assim, tem muita coisa envolvida. E eu me peguei essa semana passada, até conversei com um amigo pelo WhatsApp. Eu falei, eu tô me sentindo ansiosa, eu tô no Instagram, assim, rolando a página, e nada me preenche, e eu não sei o que fazer. Várias doses e aí de eu dopamina no cérebro, assistindo o celular. e aí eu tava assim, nada. Eu tô rolando a tela, nada acontece, não sobe nenhuma notificação. Você nem sabe o que tá vindo. Aí que eu comecei a me vendo? perceber, e aí eu falei com ele, aí ele falou, vai fazer alguma outra coisa. Vai tomar um banho, não sei o quê, Vai meditar. Aí vai meditar. Como que eu consigo meditar, gente? Não tá. Você não consegue? Não. Eu consigo. Nossa, aí, ó. Eu consigo. Eu consigo de ficar 1 hora, assim, quietinha. Nossa, impossível. Não vou dizer que é impossível, mas assim... É possível. Eu acho que... É treino. A minha forma de meditar... Não sei se eu tô errada, mas enquanto eu tô pintando, acontece de eu dar uma desligada boa. Então, por exemplo, eu chego no lugar que eu vou pintar, e aí eu tô num dia bom. Aí eu me concentro, eu projeto tudo que eu tenho que fazer ali e começo a pintura. Então, eu tô ali no muro, tô lá, assim, focado. Tanto que no último mural que eu pintei, a dona do salão de beleza, que eu pintei no salão, ela vinha com o celular dela fazer uns videozinhos perto de mim e eu assustava, porque eu tava... Na No Nárnia. universo paralelo Ela dela. tava em Nárnia. Aí eu, nossa, eu nem vi que você tava aqui, meu. Quanto tempo demora, mais ou menos? Depende. Tipo, sei lá. Uma parede, Uma assim. parede. Falar assim, Uma parede dessa. Lu, uma não, parede dessa então, aqui. depende, é igual tatuagem, do trabalho que a gente vai fazer. Tem tatuagem que é muito detalhada, tem muito pontinho, tem muita coisinha pequena e não sei o quê. Tem outras que é mais o traço em volta, tem que é só um contorno e nananã. E aí, isso também influencia no tamanho da parede, assim como influencia no tamanho do braço. Tipo, meu braço é pequenininho, o braço da Lu já é maior e assim por diante. Então, indo pra parede, eu levo um dia inteiro pra pintar uma parede. Mas é um dia inteiro em que eu converso com o cliente, tem tudo envolvido, não é só chegar pintando, né? Que eu organizo os materiais, que eu produzo as tintas, eu não chego com as tintas prontas, eu faço as cores na hora por conta de luz. E aí também tem química, hein, gente? Aí também tem química. Porque é forte, fiz né? química. Ai, tá vendo? Porque eu entendo a luz do ambiente pra eu poder colocar a cor que eu realmente quero na parede. Porque se eu chego lá com esse azul, aí eu ponho na parede e fica um azul estourado. Eu mexo, entendeu? Eu ponho outro pigmento, eu altero e tal. Então, um dia inteiro pra pintar uma parede como essa aqui, que a gente tá vendo, que cabe essa TV inteira. Então, varia de 4 horas pra trabalhos menores. Já passei 9 horas pintando sem parar, mas sem parar mesmo. Foi uma parede de aquarela num quarto infantil. Frenético. Não, porque se eu parasse, eu ia perder a mão. Porque a aquarela... Vem inspiração também, né? Porque quando eu pinto aquarela na parede, tem ali um ritmo, vamos dizer. Como se fosse uma música, pra mim. É uma forma que eu tô legal. tentando explicar. Então, tem um ritmo. Se eu paro, eu perco aquele ritmo de profundidade, do peso da minha mão no pincel, essas coisas. É meio louco, né? Mas aí eu não parei, eu fui direto, 9 horas. É tipo que o sangue esfria. É mais ou menos, mesmo. E aí e já passei 4 dias pintando Aí você você leva uma equipe ou você fala, isso aqui eu dou conta? Eu vou de avaliando. Boa, ou se não, você fala assim, não, aqui eu preciso de umas 2, 3 pessoas. Isso. Aí você sempre preza pelas suas amigas que também já estão na arte. Eu avalio. Hoje eu já sei olhar pra coisa e falar, isso eu vou levar mais tempo, eu preciso de ajuda. E aí tudo isso tá incluso lá no processo. E aí acontece de eu levar sempre uma pessoa. Pra eu levar 2, eu tenho que ter realmente um trabalho muito grande. Então, eu tô sempre com uma pessoa próxima que ou entende um pouco de pintura, ou que eu tô também disposta a ensinar e esteja disposta a estar comigo, né? Falar em ensinar, projeto social. Fala um pouquinho do seu projeto recentemente, né? Foi em janeiro. Eu falei mais cedo que eu sou bem envolvida com as causas sociais e tudo. E uma tia minha, ela é assistente social. E ela faz alguns trabalhos
pessoais mesmo, ajudando a uma comunidade que é da faxineira dela. E é a Maria. E a Maria, ela virou uma amiga, né? Pra ela e tudo mais, assim. E eu conheci a Maria e a Maria me contou toda a história do lugar, né? E é onde são os predinhos... são os prédios que são de... Não é CDHU, mas eles são... Habitacional, conjuntos habitacionais. E tava assim, tudo muito abandonado, né? Porque depois que eles entregam, não é a prefeitura que cuida e não é... É você, todo mundo ali é dono. Então, tava tudo muito abandonado e muita criança. Inclusive no mesmo bairro que eu cresci. E aí eu falei, tem tudo a ver, né? E aí minha tia falou, então, aí tem uns muros lá, tá muito feio, a gente queria dar uma cor. E aí, no meio disso tudo, ela conseguiu uma empresa que doou um brinquedão pra colocar lá. Legal. Aí a gente conseguiu... arquiteto que conseguiu fazer um microprojeto pra colocar lá uma área de pet, porque o pessoal também tem muito cachorro e aí fica aquela bagunça. Né? Enfim, várias coisinhas que a gente foi conseguindo fazer aos poucos. Aí, com a pintura, eu falei, então eu vou entrar com a pintura. Aí eu consegui arrecadação de tinta, consegui arrecadação de dinheiro. Nossa, foi muito legal. Porque aí eu divulguei bastante gente confiou em mim e foi ajudar também. Eu marquei 2 dias de pintura. E aí a gente criou as artes junto, as crianças pintaram junto com a gente. Que legal. Foi muito legal. Tem vídeo lá no meu Instagram, tem vídeo do antes, que eu conto sobre o projeto, como tudo foi, e depois mostro todo o processo da pintura, né? E foi muito legal. Até hoje, assim, o pessoal me vê e fala, tão bonito aquilo que você pintou, porque no meu feed é tudo tons pastéis, não sei o quê. Aí eu postei a pintura com as crianças, muito que era colorida. Bem assim, nessas cores vivas. E aí, acendeu, assim. Falei pra ela. Ela veio... veio na estica, certinha. E aí, isso é um projeto que eu fiz esse começo de ano. E na verdade, eu não falo que foi um projeto, né? Foi uma ação. Foi uma ação pontual. Imagina pra essas crianças, na mente delas. Tipo, elas devem olhar assim, a tia veio aqui pintar comigo. Não, e elas me chamavam de Pro. Pro, posso pintar aqui? Eu pode. Porque isso quer dizer o quê? Que realmente eles estavam aprendendo alguma coisa. Exato. Isso é muito legal. E aí, você pode ter impactado. Você já pensou nisso? Não, com certeza. Que já ali no meio você já deve ter impactado. E quantas crianças perguntavam pra mim, umas que são maiorzinhas, tia, você trabalha só pintando? A mesma pergunta. Aí eu, sim! Tipo assim, como é possível você ser adulta e só pintar? Sabe? Não é? Como assim? Seu trabalho é tão legal assim, que você só pinta. Acontece. Mas graças a Deus a gente escolheu bem, né? Nossas profissões. E aí eu explicava, eu sou muito do diálogo, acho muito importante. E eu explicava, tá vendo? Você gosta de pintar? Então você pode ser igual a Pro, sabe? Muito legal, não sei o que. Então... aconteceu bastante disso. E não só, agora eu acabei lembrando, não só essa ação social, mas eu sempre estive envolvida antes mesmo da minha profissão hoje como muralista. Eu trabalhei mais de 10 anos em uma organização que tem uma ligação com parte religiosa, mas não é assim, associado totalmente. E aí a gente fazia, até hoje acontece, né? Eu estou ausente, mas acontece em Alto Paraíso de Goiás, que é dentro da Chapada dos Veadeiros. Então, primeiro de tudo, acontece dentro de um paraíso, né? No meio do mato. Mato falou comigo mesmo. Sempre mato. A Chapada dos Veadeiros é pouco incrível. Pouco incrível aquele lugar. E lá a gente faz trabalho assistencial para famílias de assentamentos. Que legal. Da região. E, enfim, tem muita coisa envolvida. E aí, dentro acontece um evento, né? Dentro de uma semana. E aí, nessa semana, várias regiões do Brasil se reúnem, em vários estados do Brasil, grupos ficam divididos com as funções. E aí, se chama Comemofra, né? A gente fala que é o movimento da fraternidade. E aí, várias regiões se dividem e aí cada região faz uma coisa. Então, uma região vai com a alimentação, a outra região vai com a atividade só para as crianças, a outra vai com a atividade só para os adolescentes. E aí, dentro disso tudo, a gente leva sustentabilidade, leva diversos tipos de conhecimento. Sim. E aí, em uma das vezes, eu fiquei nas comissões de adolescência e que a gente ia construir pontos de ônibus para as crianças
Porque elas tomavam chuva esperando o ônibus lá no meio do mato, né? Nas estradas de terra e tal. E a gente construiu pontos de ônibus e pintou os pontos de ônibus com tinta de terra. E aí foi uma das primeiras experiências minha, fora, né, da minha parte de infância, pintando. E eu liderei um pouco dessa iniciativa, né, nessa época. E aí eu me peguei vendo essas fotos esses dias. Falei, gente, olha só, eu já tava pintando legal, né? e atuando com o social. Eu tava super realizada já tá no sangue, e já tava né? acontecendo. Então hoje só sigo, sabe? O que eu puder fazer, o que tiver dentro do meu alcance, eu tô sempre fazendo. E claro, cada vez mais com arte, né? Colocando arte em tudo. Só arte. E como tem sido pra você essa parada do empreendedorismo? Empreendedorismo. Eu tô caindo na real agora, viu? Que demora, né? Eu também não entendo ainda. Eu falo, mas você trabalha fotografia, você trabalha só, você empreende então. Acho que sim. Eu começava. Acho que sim. As pessoas, então você é autônoma. Aí eu, mas você então é empreendedora. Aí eu já achava demais. Eu, não, empreendedora já é demais, né? Aí eu comecei a... Como é a palavra? Acho que internalizar, assim, trazer isso, que é isso, sabe? Uma amiga fala, para de ficar falando que você pinta, fala, eu sou artista. Exato. Aí eu, tá bom. Mas, porque a gente não se reconhece, a gente... Sim. Eu acho que a gente sabe? tem que valorizar, né? O lance de valorizar. Pô, eu sou artista, eu sou empreendedora, você é empreendedora. Mas até você cair na real... não sei porquê, eu acho que acontece, é natural de você se olhar e falar, não, eu tô sobrevivendo, sabe? Às vezes passa isso pra minha cabeça, não, tô sobrevivendo. Mas hoje não, hoje eu entendo que é minha profissão, é empreendedorismo e artista. E aí, estar aqui hoje é muito legal, principalmente porque faz parte até dos meus planos e sonhos, que é continuar, na verdade, falar cada vez mais sobre o empreendedorismo feminino, inspirar mais mulheres como eu, e também trazer no meu Instagram não só a arte, que é o meu trabalho, que é o que eu posto à casa dos clientes, mas associar realmente a minha arte a essa possibilidade de você empreender na arte, né? Sim. E não que eu não tenha a resposta pra tudo, nunca vou ter, mas eu acho que dá pra eu trocar muito conhecimento com as pessoas das coisas que eu aprendi, das coisas que eu lutei e consegui. Porque, assim, muita gente fala, vai dar curso de pintura, né, online, todo mundo fala, lança uns cursos ensinando a pintar e tal, e eu não me vejo dando aula de pintura nesse sentido, eu me vejo nessa posição, assim, do empoderamento, da mulher com a arte, da gente ter voz, sabe, da gente continuar ocupando espaços. Independência financeira. Dependência financeira, total. Então, eu me vejo mais tendo esse tipo de diálogo do que realmente ensinando a pintar, porque ensinar a pintar... muita gente ensina, e muita gente boa. Né? E assim, posso contribuir? Posso, mas... É melhor encorajar para que elas pintem do que eu ensinem elas pintarem. Exatamente. Encorajamento feminino, né, Sim. Eu acho que é muito importante a gente falar. Às vezes, a gente, nas nossas conversas... não sei o que, acho que eu não vou dar conta. Eu sou essa pessoa, sempre falo. Vai dar conta sim. Não. Então... Acredita em você, acredita no seu potencial. Esse é um ponto. Então, eu acho que às vezes faltam outras mulheres abrir os olhos e falar, gente, isso é incrível. Sim. Porque é engraçado, né? Parece que... não falando mal... mas já falando mal, mas já falando, parece assim, ela pinta, da hora, mas vou guardar pra mim, eu não quero fazer um elogio pra você. Pode acontecer. Sabe assim? Sim, Ou diretamente. ela é fotógrafa, mas ela é mulher, não vou elogiar porque... não vou elogiar acontece. Porque, não... Acontece, entendeu? Porque antes, hoje você tem, né, muralista, mas antes, os pichadores. 98% é homem, eu acho que ainda, na realidade, Lu. Eu não sei, eu tô chutando aí. Não, hoje... porque assim, tem o meio do grafite, tem o meio dessa parte aqui do muralismo, que é uma coisa mais interna. Que e o muralismo também tem né? uma...
tem uma ideologia ali, o grafite, né? Tem uma coisa mais urbana, Sim, veio muito inspirado do hip hop, não sei o quê. Sim, Então, e realmente aí é muito homem. exato. Então, a gente vê como quase 100% sendo Exato, homem. Mas eu tenho um grande prazer de dizer que a minha professora que eu tô fazendo o curso é uma muralista mulher. Começou no Então. grafite 20 anos atrás. Tá vendo? E tá aqui, sabe? Firme e forte, levando isso pra frente. E assim, que a Lu falou de empreender, né? A gente acha que não vai dar conta. Beleza, passa isso pela cabeça toda hora, todo dia. Só que, no meu caso, eu penso assim, eu quero ter muito trabalho, porque aí eu sei que eu vou dar conta. Porque enquanto as coisas ficam paradas, dá essa impressão de que a gente não dá conta. Mas enquanto você tá em movimento, que você tá trabalhando e você tá fazendo tudo ao mesmo tempo, e tem projeto, e tem gente que você tem que conversar, e tem lugar que você tem que ir, não sei o que, nananã, a gente dá conta. Sim, O problema do geral, isso na minha vida, eu sempre observei. Todos os momentos que eu estive em ócio, um ócio muito, Você passou isso pela eu passei cabeça. por essa experiência de não consigo, né? Não dou conta. Então, quanto mais ocupada eu estiver, Mas aí mas eu também consigo. é o lance da ansiedade, né, é, Lu? aí é. Porque, o corpo pede um tempinho, né? Sim. Eu vi ali que você gosta bastante de viajar. Uhum. Cara, tem coisa mais gostosa de Quem falar, não gosta de viajar? Ó, vou sair agora daqui, vou, né? Porque Sim. o Vou pra seu Chapada corpo... dos Veadeiros, ver aquele céu Nossa. ridículo e horroroso. É o meu lugar no mundo. Eu falo que lá é meu lugar no mundo. Então, porque você precisa. Então, mas o meu Né? trabalho, inclusive... Acho que até é inspiração também pra você, não? Sim. Desde que eu pensei, né? Tá, eu vou investir realmente no muralismo, na minha carreira como artista. Um dos meus principais pensamentos foi, eu vou associar o meu trabalho à viagem. Porque eu posso pintar em qualquer lugar. Exato. Entendeu? Você pode me contratar e eu vou. Entendeu? E assim... Aí, ó, contratem, ela vai, viu? Lucezete Arte. Passagem aérea inclusa. Mas por que não? hotel. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Exato. E aí eu já fiz trabalhos no Rio de Janeiro, fiquei 1 mês no Rio, trabalhando, passeando, me divertindo. Fora outros lugares que eu já pintei. Pintei também em Vitória, no Espírito Santo. Ai, que legal, tá vendo? Aí aqui nas cidades do litoral, Santos, Praia Grande, Litoral Norte. Então, de alguma forma, eu tô viajando e trabalhando, e aí eu aproveito, tipo, eu vou trabalhar 2 dias, o resto eu vou pegar praia, entendeu? Sim. O resto, eu vou trabalhar aqui do celular, consigo fazer várias coisas pelo celular, porque não é só pintar, Sim. é muita coisa. Sim. Inclusive, a parte de pintar é o final só. É igual fotografia. A parte de ir lá tirar foto é a parte mais fácil que tem. A parte mais fácil que tem. Agora vai editar, vai Editar, pegar. falar com o cliente, montar isso, mandar. Aí a vai parte de aturar pintar é o algumas final. coisas. Então, eu consigo associar muita coisa e trabalhar de onde eu quiser. Sim. Claro, é um processo, né? Eu quero... Você acha que a gente falando de pintura, quando a gente fala de pintura, muralista e tal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quem mora é que eu sou de São Paulo, né? É o beco do Batman. Uhum. Todo mundo fala, você tem que conhecer o beco do Batman. Você tem que conhecer o beco do Batman. É uma referência. Sim. Né? Uma referência que já está judiada, mas uma referência. Exatamente. Tá precisando ali de um aí apoio. Você vai lá... aí você vai no beco do Batman, num sábado, no domingo, um monte de turista, lotado de fotógrafo, querendo também fotografar para ganhar uma grana e tal. Mas, e aí? As pessoas não renovam, as pessoas... Parece que deixaram ali e largaram. É que assim, tem um movimento de troca ali das artes e de ter o espaço para outros artistas. Sim. Só que eu não sei muito bem se isso... se eu não me engano, não é uma coisa pública. Ali me parece mais privada. Tipo assim, a empresa paga o artista e consegue o espaço ali para que aquele artista se posicione, né? Enfim... Eu não sei muito bem como tem funcionado o beco, mas é uma referência. E ele também tá na cena do grafite, né? Do urbano. Sim. E aí todo mundo também me pergunta, você
por que você não consegue, não vai atrás de pintar o beco do Batman, não sei o quê? Aí eu falo, gente, é um processo, né? Vamos aos poucos aí, porque... Tem muita galeria dentro do beco também. Sim, então... E eu fotografei um cliente, é o Tito Bertolucci, eu até vou marcar depois ele aqui. Ele tem uma galeria dentro do beco, onde os artistas vão, pintam e rola uma exposição ali, né? E eu acho legal a iniciativa dele, né? Sim, sim. E eu acho bem legal, mas eu acho que também tá judiado. Eu acho que poderia estar um pouquinho melhor. Sim, então... Quem vem de fora fala, nossa, que lindo, mas quem já viu... Então, é porque assim, eu acho que isso é um reflexo de como a gente tem valorizado a arte. Sim, exatamente. É um reflexo. Então, se a gente acha que tá judiado, que falta apoio, não sei o quê, o que a gente também tá fazendo por isso, né? Às vezes, é o que eu falo. Eu sou uma artista, eu tô do seu lado, você tá me apoiando? Não, aí você vai querer falar dos artistas que não estão sendo apoiados no Beco do Batman. Então, sabe, tem que começar uma valorização da arte muito anterior do que uma coisa que já é conhecida, vai. Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência anterior, assim, da valorização. Eu acho que às vezes também tem muitos artistas, assim como você, que gostariam de estar pintando, mas talvez tem tanta burocracia. Então, tem, né? Sim, umas paradas de edital. Aí você tem que, sei lá, tem que provar certas coisas que, provar o quê, cara? Sentido, né? Vai contra o teu trabalho artístico. Exatamente, Enfim, isso eu não desprendi ainda a minha energia pra ver isso e quem sabe, em algum momento... Eu gosto das coisas acontecendo naturalmente. Às vezes o universo manda. Naturalmente. Mas no momento não pretendo. Naturalmente. Porque assim, eu já tô trabalhando bastante, graças a Deus. Então, o quanto eu puder seguir na linha e conseguir que o meu trabalho ele seja cada mais referência e relevante, e essas coisas vão acontecer realmente naturalmente, então eu deixo rolar. Mas o que eu cheguei mais perto do Beco do Batman, inclusive, tem 3 anos que eu pintei um restaurante lá do lado. E o mural que eu pintei, ele dá de fundo pro beco. Então, quem tá no beco consegue ver um pedacinho dele, que é de dentro do restaurante. Aí eu tenho muito orgulho disso, porque, de alguma forma, é um restaurante que tá ali na região, que tem esse público, que tem essa pegada... que quem vai ali gosta muito de arte, vai experimentar uma coisa diferenciada. Ver, né? E foi meu maior mural. E foi um mural que eu fui patrocinada por uma marca de tinta, que eu fiz junto... Não rola? As tintas falaram, mano, vamos fazer um esquema aqui. Rola. E aí... Mas a cara dela, rola. Não, rola, é que tem que ter também um pouco de humanidade, assim. Eu não faço só por, sabe... Entendi. Por fazer, assim. Eu fiz com 2 marcas de tinta já, parceria. Mas foram coisas pontuais. Então, a nossa ideia é que você seja um parceiro real, né, da marca. Sim. E, então, pra uma das empresas que eu pintei, que eu também tive o patrocínio, tinha uma pegada ambiental e também voltada pra mulher, o tema da pintura. Isso então é foi legal muito também. a ver pra mim, sabe? E desse maior mural que eu fiz, que é dentro desse restaurante, eu pude associar... Na verdade, eu trabalhei junto com o Apartamento 21, que é a Cami e o Pablo. Um beijo, meus amores. E aí eu tenho muito orgulho, porque tá ali pertinho, sabe? Aí o pessoal fala, eu fui no Beco do Batman, aproveitei e passei lá no restaurante. Então é legal que já vê, sabe? Eu fico felizona. E é isso. Legal, Lu. Antes da gente encerrar a paradinha, você quer deixar alguma arroba seu pra gente já colocar, já avisar pra gente Alguma colocar arroba. Algum arroba. Idiota. Ela é que juntou tudo. Alguma arroba? Com certeza, né, Pode gente? falar pra sua câmera ali, ó. Nossa, gente, esse mundo de luz aqui eu tô... Tá bom, belíssima. É bom. Não é? Assim, nem que vibra com esse tanto de luz. Então, meu arroba é lu.czete.art. E... Quer deixar o pessoal também que você é blogueira. Ai, meu pessoal é a mesma coisa, sem o arte. Blogueirinha. Eu sou blogueirinha das plantas, do forró, de tudo. Antes da gente finalizar tudo, forró. a gente sempre faz um joguinho de perguntas ping-pong.
Eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Gente, Rápidas. já chegou, hein? Tá vendo? Ping-pong, vamos lá. Deixa eu me preparar Agora, aqui. olha pra aqui, ó, vai aparecer seus familiares. Vera, está no arquivo Túnel da confidencial. Ai, seria demais. Vamos lá. Vamos. O que te faz ter frio na barriga? Ai, caramba. O que me faz ter frio na barriga é um novo projeto. Ai, muitas coisas me fazem ter frio na barriga. Mas um novo projeto em que eu possa criar totalmente sobre o que eu acredito. Uma novidade, né? Uma novidade, isso. Boa. O que te inspira? A natureza. As plantas. As plantas. Qual a sua maior qualidade? Coragem. Seu maior defeito? Ixi. São tantos, gente. Ela tá pensando no... No menos pior. Eu acho que o meu maior defeito é ser grossa às vezes. Mal do sagitariano é isso. Se a sua vida fosse um filme, qual seria a trilha sonora? Trilha sonora? Lógico que ia ser forró, né, gente? É óbvio. Oxi, o forrozinho ali, tipo... Vários, né? Tem vários. Tem um mais rápido, para uns momentos mais alegres. Tem um short para aqueles momentos românticos. Os dias de Por date. que não, né? Nem de arte vive só. Né? Não, trilha sonora. Se eu não falasse forró nesse ping-pong, as pessoas iam entrar lá no YouTube e iam tudo falar. Mentirosa! Tá mentindo. Não posso ir contra meus fãs. É isso, gente. Obrigada. Mais um programinha. Até semana que vem. Obrigada. Não se esqueçam de se inscrever. E é Nossa. isso, vamos apoiar as mulheres e os é trabalhos isso. Exatamente. das mulheres, do conteúdo, da arte. Vamos juntas. Vamos Muito fazer obrigada acontecer. por vocês me Imagina. receberem. Obrigada a você. Eu adorei. Foi uma delícia. Obrigada, viu? Obrigada eu. Espero receber você num próximo, quem sabe? Com certeza. Num próximo episódio pra falar de outros assuntos. Vamos, porque não falta assunto. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijo.